praticamente todos os irmãos aqui já viram o filme Os 10 Mandamentos, ou já viram o filme Moisés. Moisés já foi retratado no cinema de várias formas. Eu já devo ter visto, sem brincadeira nenhuma, eu já devo ter visto uns 5 ou 6 filmes de Moisés. E um dia eu ganhei uns ingressos, a minha esposa ganhou uns ingressos, e nós fomos no cinema ver Os 10 Mandamentos, não é? E eu me lembro que, de repente, começaram a tirar foto de todo mundo que estava lá vendo o filme, né? Para mostrar lá no jornal da igreja que estava promovendo o filme. Mas, então, eu devo ter aparecido lá. Né? Eu ainda estava com a minha camisa bonita, aquela camisa que eu tenho, que todo mundo gosta, que destaca mesmo, que é aquela camisa do Glorioso. Né? Então, aquela camisa bonita, não é, Célio? Você sabe do que eu estou falando, não sabe? Cadê o Fernando? O Fernando também sabe do que eu estou falando. E outros aí também, né? Então é o seguinte, meus irmãos, eu já vi esse filme, já vi e revi esse filme, você também. Mas eu gostaria, nesta noite, de que nós estivéssemos extraindo algumas lições preciosas para a nossa vida acerca desse personagem, Moisés. Porque realmente nós temos muito que aprender. Eu quero dizer para você já, logo de cara, que Moisés foi o maior personagem do Antigo Testamento. Não houve nenhum personagem da grandeza de Moisés no Antigo Testamento. Ele foi o maior de todos os personagens. Moisés, ele é tido em alta conta praticamente por todas as religiões monoteístas do mundo. Não é? Os judeus, eles realmente têm Moisés no destaque da sua religião. E Moisés realmente é esse homem que chama a atenção para si por tudo que ele vivenciou. Ele morreu com 120 anos de idade, ainda forte, mas Deus o quis então chamar à sua presença já na entrada da terra prometida. Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida, porque ele havia cometido um erro, um pecado. Deus havia pedido para ele falar com a rocha, e ele bateu na rocha. E por conta disso, ele foi rejeitado e não entrou na terra prometida. Mas isso não tirou o brilho de Moisés, por ser o personagem que foi, o homem que foi. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso que já pisou nessa terra. Não é? Então nós vamos construindo, ao longo de algumas informações que a Bíblia nos dá, nós vamos construindo algumas questões acerca de Moisés. E eu queria pensar com vocês nessa noite, e eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não consegui realizar esse estudo de uma vez só. Moisés é tão grande, Moisés é tão fantástico, que eu não vou conseguir passar para vocês tudo que eu aprendi dele em apenas um estudo. Então nós vamos ter que empurrar um pouquinho mais para frente o final da nossa série de estudos, e eu vou ter que ter mais um estudo com você sobre Moisés. Mas hoje eu quero aprender com você alguma coisa acerca desse rapaz, que depois se tornou um homem adulto, depois se tornou uma pessoa de mais idade, mas em todas as fases da sua vida Deus esteve com ele. Não é? Ele foi filho de 2 pessoas da tribo de Levi. Moisés era da tribo de Levi, não é? Ele era filho de Anrão e Joquebede. Eles eram da tribo de Levi. O nome Moisés, ele tanto pode ser egípcio quanto semítico. Se ele for egípcio, a palavra certa é Meshit-ru, ou seja, tirado das águas. E se ele for semítico, ele é Machá, que significa extraído. Seus pais eram da tribo de Levi, e ele foi escondido pela sua mãe depois de um decreto real. Por quê, irmãos? O povo de Israel, que havia saído de Canaã e ido até o Egito, depois que José se transformou no governador do Egito, a palavra de Deus vai nos dizer que ao todo foram 70 almas que foram para o Egito. 400 anos depois, esse povo se multiplicou, como Deus havia prometido para Abraão, lá em Gênesis 12. Eu vou fazer de você uma nação que você não vai poder numerar. Quantas estrelas do céu? Você não pode. Então a sua descendência vai ser assim.
Então esse povo se multiplica de uma forma extraordinária no Egito, e Faraó começou a observar isso. E ele começou a ficar com medo de que os inimigos dos egípcios, os chamados Ixos, se unissem aos hebreus e destruíssem a nação do Egito. Realmente os Ixos, eles adentravam na terra e se fingiam ser escravos, e como eles também eram semíticos, eles se identificavam com o povo hebreu, e eles então, através de um fortalecimento do povo, eles tomavam, não é? Eles poderiam governar o Egito, e de fato, os Ixos, eles governaram o Egito na 16ª, na 15ª e na 16ª dinastia, por volta de 1500 a.C. Então Faraó, com medo de que os inimigos se unissem aos hebreus, ele tentou de alguma maneira suprimir o crescimento do povo hebreu. E ele deu uma ordem para que todas as meninas que nascessem fossem poupadas, mas os meninos as parteiras deveriam matar. Só que as parteiras temeram a Deus, então não mataram. E Faraó, então, ele deu um outro decreto. Os meninos deveriam ser lançados no rio e as meninas, então, poderiam sobreviver. Com isso, Faraó iria aniquilar, simplesmente extinguir a nação de Israel, porque as meninas casariam com egípcios e seriam absorvidas pela cultura egípcia. Mas Deus, na sua providência, no seu amor para com a humanidade, no seu amor para comigo e com você, ele então providencia para que aquele menino formoso fosse poupado. Anrão e Joquebede tiveram Moisés, ele tinha mais 2 irmãos, Miriam e Arão. E eles então tiveram Moisés já no período do decreto real. Já sabendo do decreto real, o que eles fazem? Eles pegam Moisés, escondem Moisés por 3 meses, e como já não podiam mais mantê-lo em oculto, eles preparam aquela cesta, preparam uma cestinha, eles vedam, eles calafetam aquela cestinha e colocam essa cestinha com Moisés para flutuar no rio Nilo, já sabendo, isso tudo foi planejado, já sabendo que possivelmente a filha de Faraó estaria se banhando, e pela fé eles confiaram e aconteceu aquilo que eles realmente estavam planejando. A filha de Faraó pega Moisés, daí o nome Moisés, não é? Tirado das águas, e Miriam estava à espreita, observando tudo aquilo, e quando Miriam viu que a filha de Faraó simpatizou-se com o menino, ela então chega perto da filha de Faraó e pergunta se a filha de Faraó queria que ela conseguisse uma mulher para amamentar o menino, e ela vai buscar a sua própria mãe. Então agora Joquebede tinha nos seus braços novamente o seu filho, protegido, porque a filha de Faraó havia delegado a ela, não é, essa função de ama de leite. Essa é a história de Moisés nos seus momentos iniciais. Moisés, então, agora vai ser criado 40 anos, gravem isso, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, 40 anos dentro do palácio de Faraó. Um dia, Moisés, ele sai do palácio e vê 2 homens brigando, um egípcio, provavelmente espancando, batendo, não é? Espancando um hebreu. Ele vai defender o hebreu e mata o egípcio. No outro dia ele vê 2 egípcios brigando, vai chamar a atenção dos egípcios, 2 hebreus brigando, vai chamar a atenção do hebreu, e o hebreu diz: será que você pretende me matar como você matou o egípcio? E ele então percebe que o que ele tinha feito, porque ele tinha escondido o cadáver na areia, ele percebe que aquilo que ele tinha feito tinha sido descoberto, e ele foge. Na sua fuga, ele vai para a terra de Midian. Lá ele conhece Zípora, não é? A filha de Jetro, ou Reuel. Reuel significa amigo de Deus, nós cantamos aqui, não é? Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Reuel significa isso, amigo de Deus. E Reuel dá a Moisés a sua filha Zípora como esposa, e ele tem então 2 filhos, Gerson, não é? Coate, depois ele tem mais alguns filhos, Merari.
E aí Moisés vai construindo a sua família e ele vive 40 anos na casa do seu sogro, apacentando as ovelhas de Jetro. Um dia, subindo o monte Sinai, lá em cima, ele é atraído por uma visão nada comum, algo que atrairia também a minha atenção e a sua, porque ele vê um arbusto pegando fogo, mas não se consumindo. E ele então ouve a voz de Deus, comissionando-o a voltar ao Egito. Ele vai relutar, ele vai negar, ele vai tentar fugir dessa responsabilidade, mas Deus o comissiona para ir ao Egito, e ele então vai ao Egito para libertar o povo de Israel de 430 anos de opressão. E nós estamos então no livro do Êxodo, e os irmãos já conhecem o restante da história. Depois de 10 pragas que Deus lança sobre o Egito, o povo então sai do Egito em busca da terra prometida. Esse é um resumo da vida de Moisés. Mas ao longo de sua história, Moisés nos ensina algumas coisas. E eu queria aprender sobre isso, porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. E nós podemos aprender algumas lições preciosas para a nossa vida, através do exemplo de vida de Moisés. E eu quero compartilhar sobre isso com você. Quem foi Moisés? O que ele nos ensina? O que é que Moisés pode ensinar para a igreja de Jesus Cristo hoje? O que é que eu e você hoje podemos aprender com Moisés? Bom, depois de todo esse resumo, eu quero aprender com você, em alguns momentos da vida de Moisés, eu quero aprender lições preciosas. E a primeira lição que eu quero aprender com você é esta. Moisés é aquele que se prepara para ser usado por Deus. Ele não sabia disso. Mas, na verdade, 40 anos sendo treinado no palácio de Faraó, foi o período em que Deus o treinaria para a responsabilidade que ele tinha diante de si. É claro que Moisés não estava ciente desse treinamento, desse preparo, mas ele estava sendo preparado. Veja só o que nos diz Atos 7, 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22. Veja só o que o escritor, não é, Lucas, vai nos dizer em Atos 7, versículo 22. A palavra de Deus diz assim, Atos 7, 22. Assim Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios. Vamos ler o 21 também, não é? Sendo ele enjeitado, a filha de Faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. Assim Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Meus amados irmãos, o Egito era a nação mais desenvolvida daquela época. Os egípcios eram experts na astronomia, na medicina. O processo de embalsamento egípcio era algo fantástico. A medicina era evoluída, a astronomia, não confunda astronomia com astrologia. A astrologia é esoterismo, a astronomia é uma ciência. Então, os egípcios eram especialistas na astronomia, na engenharia. Prova disso são as pirâmides. Olha só as pirâmides que estão lá, não é? Lá no Egito. Quem sabe os nomes delas aí, hein? Quefren, Queops e Gizé. Não é? São as 3 pirâmides do Egito. Quefren, Queops e Gizé. As 3 pirâmides do Egito. Olha só a engenharia das pirâmides do Egito, que na verdade eram tumbas preparadas para os faraós. Foi encontrado pela arqueologia a tumba do faraó Tutancâmon, não é? E o corpo dele está perfeito devido ao processo de embalsamento. Então os egípcios eram a nação mais desenvolvida daquela época. E Moisés foi levado para lá para ser preparado pelo Senhor para a responsabilidade que ele teria, que era conduzir, treinar e preparar aquele povo para entrar na terra prometida. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Eu aprendo o seguinte, o povo de Deus, o crente, ele tem que se preparar para servir o Senhor. Você não pode servir ao Senhor de qualquer jeito. Nós precisamos nos preparar.
Crente despreparado é crente enganado, é crente ludibriado, é crente levado daqui para lá por todo vento de doutrina. Por que você acha que existem hoje tantas pessoas sendo enganadas no cenário evangélico hoje? Por que você acha que existem hoje tantos líderes oportunistas que enganam as pessoas? Porque as pessoas não querem se preparar. Elas não querem estudar. Elas simplesmente, elas acreditam cegamente naquilo que o líder ensina, naquilo que o líder fala. Elas não têm aquela iniciativa de pegar aquilo que o líder falou, ou aquilo que foi aprendido, e examinar à luz das Escrituras. As pessoas hoje não querem se preparar, e quem não quer se preparar, está se colocando à disposição para ser enganado. Hoje o crescimento de pessoas, de falsos profetas, é uma coisa absurda. Eu vou dizer uma coisa para vocês, com raras exceções, e as exceções sempre existem. A igreja evangélica hoje é uma igreja infantil. Uma igreja que é grande no número, mas pequena no conhecimento, pequena no preparo. Muitas pessoas não querem gastar tempo estudando a palavra de Deus. Eu fui fazer uma visita para o irmão Ednilton e para a irmã Jaque. Eu fiquei impressionado com a quantidade de Bíblias que esses irmãos têm de estudo. Quantas Bíblias, irmão Ednilton? Umas 8? Mais ou menos umas 10? 10 Bíblias de estudo. E eles disseram: pastor, nós estudamos mesmo. Eu já vi Bíblia de crente aqui, de alguns irmãos aqui, toda rabiscada. É isso mesmo, irmãos. Nós temos que nos preparar, sabe por quê? Senão eu vou ostentar uma faixa escrita assim: me engane que eu gosto. Me engane, por favor. Eu quero ser enganado. O que você tem para mim hoje? E isso, sabe o que o engano traz? O engano traz instabilidade. Pessoas enganadas, pessoas que são facilmente enganadas, são pessoas instáveis, são pessoas que não têm alicerce, são pessoas que não têm firmeza, são pessoas que um dia estão lá em cima, outro dia estão lá embaixo, são pessoas que ficam pulando daqui para lá e de cá para cá. São pessoas que não conseguem se estabelecer diante daquelas admoestações de Deus. A igreja, nós precisamos, irmãos, de conhecimento. Quanto mais conhecimento eu tiver, mais preparado eu estou. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco tem um TJ batendo lá na sua porta, e você simplesmente dispensando ele, porque você não tem argumento para conversar com ele. Isso é uma pena, sabe por quê? Porque eles precisam ser evangelizados. Isso é uma pena. É aquela pessoa lá no seu serviço, que está sedenta pelo Evangelho, mas também cheia de dúvidas. E ela começa a descarregar as dúvidas em cima de você, e você não consegue argumentar com ela. Por quê? Porque você não se prepara. Moisés estudou, Moisés conheceu, Moisés cresceu, aprendendo. E alguns estudiosos vão ser unânimes em dizer que Moisés estava sendo preparado para ser o faraó do Egito. Um homem preparado para liderar. Um homem preparado para servir a Deus. Eu quero convidar você, meu irmão, estude a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, não fique com dúvidas na sua cabeça. Se você tem dúvida, pesquise. Se você não consegue responder a sua dúvida, traga para os professores de escola bíblica dominical, traga para o pastor, nós vamos aprender juntos. Mas não deixe as dúvidas se estabelecerem no seu coração. Não deixe de se preparar. Essa questão de preparar, de ser preparado, isso não é só responsabilidade do pastor da igreja. Isso não é só responsabilidade dos professores de EBD da igreja. Todo crente precisa estar preparado para responder com mansidão a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós, diz o Senhor. Você está preparado para argumentar, para conversar, para dialogar? Um dia eu estava num ponto do ônibus, um senhor começou a me ofender no ponto do ônibus, gente, por conta de uma questão envolvendo religião. Eu estava falando com um amigo meu, ele caiu de paraquedas na conversa, e de repente, Juliano, ele começou a me agredir, no ponto do ônibus. Só que para o azar dele, eu estava com a minha Bíblia. E ele começou a falar lá um monte de
história, um monte de coisinha, e eu falei assim, não, mas a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz isso. E ele falava, e a Bíblia diz isso. E ele falava, mas a Bíblia diz isso. Aí ele disse, mas a Bíblia está escrito também isso, 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 isso. Aí eu falei assim, o senhor poderia me mostrar, por favor, porque eu não conheço isso na Bíblia. A minha Bíblia está aqui, o senhor pode me mostrar? Não, ela está aí, eu sei que está aí. Não, mas me mostre, por favor, onde é que está? Não, está aí, me mostre. Gente, sabe qual foi a sorte dele? O ônibus dele chegou. Aí ele, mais do que depressa, desceu, começou a falar uns impropérios para mim e foi embora. Por quê? Contra fatos não há argumentos. E o que eu mostrei para ele é fato. Eu falo e provo. E você? Você consegue falar e provar? Meus irmãos, para conversar comigo, tem que estar embasado nas Escrituras. Eu não aceito basear as suas conjecturas ou basear os seus achismos em experiências, ou porque fulano disse, ou porque Beltrano disse. O que fulano disse, o que Beltrano disse, disse. Agora, o que a Bíblia diz é que é o importante. A Bíblia diz, a Bíblia não diz. Então eu preciso me preparar. Eu preciso estar preparado. Eu preciso estar pronto. Por isso que eu tenho orado a Deus, Senhor, nos fortaleça, nos faça crescer. Eu louvo a Deus pelo crescimento numérico da igreja. Agradeço a Deus pelo crescimento numérico da igreja. Deus tem acrescentado muitas vidas preciosas para a igreja. Como eu louvo ao Senhor por isso. Se Deus permitir e se Deus confirmar, nós estamos agora no mês de setembro para receber quase 50 novos membros na igreja. Entre batismos, cartas de transferência e aclamações. Para a glória de Deus. Eu estou feliz com isso. E sei que você também está. Mas eu tenho pedido para Deus crescimento na palavra. É isso que eu tenho pedido para Deus. Crescimento na palavra. Amadurecimento diante do Senhor. Fortalecimento diante de Deus. Eu quero que nós sejamos uma igreja forte, daquelas que ninguém consegue persuadir os membros. Daquelas que simplesmente têm uma postura firme em relação a várias questões envolvendo a fé evangélica. Nós pensamos assim porque a Bíblia diz assim. Esse é o meu desejo. Então eu aprendo com Moisés. Veja só o que a palavra de Deus nos diz. Vamos ler mais alguns textos, né? Vamos deixar a palavra de Deus nos convencer nesta noite. Veja só o que a palavra de Deus nos diz aqui em 1 de Timóteo 4,13. Olha só. 1 a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Veja só. Até que eu vá, olha o conselho de Paulo para Timóteo. Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. O que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, leia, mas leia muito. Eu estou lendo, terminei de ler um livro agora, chamado A Depressão de Spurgeon. Terminei esse livro, já estou lendo outro, chamado Lições de Perseverança. Vou terminar esse livro agora, já vou ler outro, não é? O zelo evangelístico de... Tem lá o personagem lá, Oswald Smith. O zelo evangelístico de Oswald Smith. E vou ler depois uma série de outros textos, uma série de outros livros. Uma série de livros, para quê, irmãos? Para mostrar que eu estou lendo, ou para mostrar que eu sou um bom leitor? Não. Eu leio, sabe para quê, irmãos? Para ter conteúdo. Eu leio para ter o que ensinar para vocês. Eu leio para saber. Eu leio para conhecer. Sabe por quê? Porque eu sou o pastor da igreja e a minha responsabilidade é alimentar a igreja de Jesus. A minha responsabilidade é dar um alimento para vocês, um alimento sólido, um alimento que satisfaça vocês, para que vocês não tenham que procurar alimento em outro local. Eu quero que vocês estejam satisfeitos com o alimento que vocês estão recebendo aqui. Então eu vou ler, eu gosto de ler. Eu tenho lido, minha esposa tem lido. Vamos ler, compre livros. Leia, conheça, estude, averigue, investigue. É isso que a palavra de Deus nos diz. Veja só, mais um texto. Provérbios 4:2.
Provérbios capítulo 4, versículo 2. Provérbios 4, 2. Pois eu vos dou boa doutrina, não abandoneis o meu ensino. Olha só, o que o Senhor nos dá? Boa doutrina. O que é doutrina? Ensinamento. Ou seja, aquilo que eu ensino a vocês é coisa boa. E onde estão os ensinamentos do Senhor? Na palavra dele. Então, quando você abre a palavra de Deus, você tem um professor 24 horas, se você quiser. Um professor à sua disposição. Toda vez que você abre a palavra de Deus, Deus está te ensinando alguma coisa. Veja só mais um texto. Segunda carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Veja só, por gentileza. 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. A palavra de Deus diz assim: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Qual é o objetivo da palavra de Deus? Me preparar para toda boa obra, me preparar para aquele debate, me preparar, é claro que com amor, com carinho, não é? Me preparar para aquela questão, me preparar para dar uma resposta convincente. Quando você conhece a palavra de Deus, você não diz, eu acho, eu penso, bom, eu entendo que, bom, eu vou dar a minha opinião. Quando você conhece a palavra de Deus, você diz assim, a Bíblia diz. Deixa eu mostrar para vocês o que a Bíblia diz. Sabe o que Spurgeon disse? Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele disse o seguinte, o Evangelho, a palavra de Deus, não é um gatinho domesticado. Não é um gatinho que você mantém ele assim. Sabe aquele gatinho, não é? Que passa nas suas pernas, né? Eu já tive 3. E ele passa nas pernas e volta nas pernas, né? E ele quer fazer carinho, aquela coisa, aquela questão. É gostoso um gatinho passando nas suas pernas, não é? Quem gosta de gato aqui deve saber disso melhor do que eu. Você gosta, Jaciara? Aquele gatinho. O Evangelho não é um gatinho, não. Sabe o que o Evangelho é? O Evangelho é um leão. Ele é um leão. Sabe o que você tem que fazer? Abrir a jaula e ele faz o resto. Ele vai machucar alguém, Juliana. Ele vai estragar. Porque ele faz um estrago, não faz? O Evangelho faz um estrago. Porque o Evangelho confronta. O Evangelho te mostra quem você é. Tem muita gente oferecendo gatinho para as pessoas, irmãos. Mas o verdadeiro cristão oferece leão. Abre a jaula e deixa o leão sair e machucar as pessoas. As pessoas falam assim, essa mensagem hoje foi para mim. Essa mensagem hoje, nossa. Mas gente, mas que mensagem hoje que me machucou. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Não é? Não é um gatinho, não. Tem muita gente que tem medo, não é? Eu não vou soltar o leão, não, porque vai machucar, e se machucar o povo vai embora da igreja. Eu vou dar um gatinho, porque aí o povo acostuma e fica na igreja. Nós temos, irmãos, que abrir a jaula. Nós temos que abrir a jaula e deixar o leão fazer o que ele sabe fazer de melhor. Foi Agostinho de Hipona que disse isso. Agostinho de Hipona disse assim, feriste-me o coração com a palavra, desde então te amei. Maravilhoso. Mas para isso eu tenho que estar o quê, irmão? Preparado. Eu tenho que estar preparado. Eu tenho que conhecer bem esse leão. Tenho ou não tenho? Então, a primeira coisa que eu aprendo com Moisés, Moisés é aquele que se prepara. Ele não foi libertar o povo do Egito sem ter preparo, não, irmãos. Ele foi preparado. Mas eu aprendo uma segunda lição com Moisés. Moisés é aquele que se envolve literalmente com os problemas dos outros. Veja só Êxodo 2, de 11 a 14. Êxodo 2, de 11 a 14, por gentileza. Êxodo, capítulo 2, versículos 11 a 14. Veja o que Moisés vai aprontar aqui.
Ora, aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a ter com seus irmãos e atentou para as suas cargas. E viu um egípcio que feria um hebreu dentre seus irmãos. Olhou para um lado e para o outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu na areia. Tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 hebreus contendiam. E perguntou ao que fazia injustiça: por que feres a teu próximo? Respondeu ele: quem te constituiu a ti príncipe e juiz sobre nós? Pensas tu matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: certamente o negócio já foi descoberto. O que Moisés me ensina aqui? Moisés me ensina a se envolver com os problemas das pessoas. Preste atenção para você não entender errado o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que você tem que ser enxerido. Eu não estou dizendo que você tem que ser intrometido. Mas eu estou dizendo que você precisa ser disponível. Se alguém precisar da sua ajuda, meu irmão, você precisa se envolver com aquele problema. Chegar perto do Juninho, o Juninho está passando por um problema, aí eu chegar perto do Juninho e falar assim: ô meu irmão, Deus te abençoe, aqui ó, força, viu? Deus vai te fortalecer. Isso aí vai passar, irmão. Irmão, isso é muito fácil. Isso é muito fácil. Agora, olha a diferença, Juninho. Você está precisando de alguma coisa? Juninho, tem alguma coisa que eu possa fazer nesse momento para te ajudar? E o Juninho fala assim: ó, pastor, eu confesso para o senhor que eu estou passando por essa dificuldade. E aí eu falo assim: Juninho, eu não tenho como resolver todo o problema, mas conta comigo. Eu vou te dar uma força. Não é diferente? Não é ser intrometido, não é? A gente tem que entender o nosso lugar também. Não é se intrometer onde eu não sou chamado. Mas se eu sou chamado, eu preciso me envolver com o problema. Moisés estava lá andando, de repente ele vê um hebreu apanhando de um egípcio. Epa, que injustiça é essa? Um egípcio batendo, e ele deve que estava batendo muito mesmo. Aquele espancamento chamou a atenção de Moisés. Talvez aquele egípcio estava batendo no hebreu para matá-lo. O que Moisés faz? Moisés olha para um lado, olha para o outro e se envolve. Ah, pastor, Moisés foi extremista. Tudo bem, ele foi extremista. Mas que ele se envolveu com o problema, ele comprou, entre aspas, a briga, ele disse: esse problema aí é problema meu também. É isso que eu quero aprender com Moisés. Isso é igreja, irmãos. Igreja é isso. É muito fácil nos reunir aqui e cantar músicas maravilhosas e darmos uma oferta financeira no gasofilácio e depois irmos embora para a nossa casa. Mas cada um de nós, muitas vezes, nos achegamos à igreja com problemas seríssimos. E às vezes não encontramos apoio da família, às vezes não encontramos apoio de pessoas que estão próximas a nós. Quem é que vai nos auxiliar? Muitas vezes é os nossos irmãos. Às vezes aquele irmão não vai poder fazer muito, mas ele pode fazer alguma coisa. Ele pode te ajudar de alguma maneira. Eu aprendo isso com Moisés. Eu vi um livro, e eu extraí aqui uma frase desse livro, eu achei muito interessante. A frase do livro Mentalidade Cristã, de John Stott. Ele disse no livro assim, que uma mulher procurou uma igreja para resolver um problema dela. E a mulher então escreveu o seguinte, e ele registrou o que a mulher escreveu no livro. A mulher disse assim: eu tive fome e tu formaste um grupo para discutir minha fome. Eu estive presa e tu te retiraste para a tua capela para orar por minha libertação. Eu estive nua, questionaste a moralidade da minha aparência. Estive enferma e tu te ajoelhaste e agradeceste a Deus pela tua saúde. Estava desabrigada e tu falaste do abrigo espiritual de Deus. Estava solitária e tu me deixaste sozinha para orar por mim. Parecias tão santo, tão próximo de Deus, mas eu ainda estou com fome e sozinha e com frio. Sabe, irmãos, nós precisamos trazer alguns elementos do cristianismo para a prática do dia a dia.
Nós não podemos deixar que o cristianismo se apague. Cristianismo não é um grupo de pessoas que se reúnem num lugar para cantar e para poder simplesmente ouvir uma palavra. Cristianismo é, antes de qualquer coisa, relacionamento um com o outro. Você não encontra isso no mundo, o que você encontra nos cristãos. Um certo líder de uma rede terrorista, uma rede terrorista chamada Hezbollah, é o nome da rede terrorista, sequestrou alguns cristãos lá no Oriente Médio. E um líder de uma organização chamada Portas Abertas, que dá apoio aos cristãos perseguidos, ficou sabendo que um daqueles irmãos que foram sequestrados era uma pessoa muito próxima dele. Ele então orou a Deus. Sabe o que ele fez, Cida? Ele foi lá no quartel-general do Hezbollah. Se apresentou como o irmão André. Era o irmão André, líder da missão Portas Abertas, que dá apoio a cristãos perseguidos. Ele disse que queria conversar com o chefe do Hezbollah. E aí deixaram ele entrar. Ele entrou, não se sabe como, mas conseguiu entrar. E ele esteve frente a frente com o líder de uma das maiores organizações terroristas do mundo. Dá para imaginar o que é isso? Um homem que matava como quem jogava bola. E ele disse assim: eu vim aqui para te pedir para soltar os reféns. Nós não fizemos nada, somos cristãos. Nós nunca fizemos nenhum mal para você, porque essas organizações terroristas são muçulmanas. E nós nunca fizemos nada para vocês. Eu queria pedir para você, apelar para a sua consciência, solte os nossos irmãos. E o líder do Hezbollah disse: não solto. Aí ele disse assim: pelo menos solte o irmão tal, ele tem família, ele tem criança pequena, solte-o e me coloque no lugar dele. Eu fico no lugar dele. O líder muçulmano regalou os olhos e disse assim: você tem noção do que você está me dizendo? Ele disse: sim. Eu amo aquele irmão. E o líder ficou impressionado com a postura de amor e de envolvimento daquele irmão. E soltou a pessoa que ele havia pedido. Meus irmãos, nós precisamos olhar para os nossos irmãos que sofrem, para os nossos irmãos que estão passando por dificuldades, para as pessoas que estão sofrendo, que se chegam na igreja, olhar para elas e dizer para elas assim: vocês não estão sozinhas. Às vezes as pessoas chegam na igreja, elas são rejeitadas pela família. Às vezes pessoas vão chegar na igreja totalmente destruídas pela vida que viveram, mas a igreja precisa mostrar para essa pessoa: você pode não ter apoio lá, você pode não ter apoio lá e nem lá, mas entre nós você vai ter apoio. É isso que o cristianismo nos ensina. Por isso que cristianismo não é religião. Cristianismo é estilo de vida. Cristianismo é vida, é relacionamento. Eu estou aqui hoje cultuando o Senhor, não é para cumprir com um protocolo ou com um compromisso que eu assumi com a igreja. Eu estou aqui porque eu sou um crente em Jesus. E eu tenho um compromisso de cultuar o Senhor na quarta-feira e no domingo e todos os dias. Eu tenho alegria de estar na presença do Senhor. E você? Eu tenho alegria de ver os meus irmãos. Eu tenho alegria de poder abraçá-los. Eu tenho alegria de estar naquela porta nos domingos e poder cumprimentar vocês e abraçar e beijar as crianças. Nada nesse mundo substitui a igreja de Jesus na minha vida. Nada. Eu preciso da igreja. Eu preciso dos irmãos. Eu preciso de vocês. Não há nada que se compara com isso. Veja só o que a palavra de Deus nos diz, não é? Mais acima, vamos ver o que a palavra de Deus vai nos dizer. Mateus 25, 34 a 40. Veja só o que a palavra de Deus nos diz em Mateus 25,
34 a 40. O Senhor diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me deste de comer. Tive sede, e me destes de beber. Era forasteiro, e me acolhestes. Estava nu, e me vestistes. Adoeci, e me visitastes. Estava na prisão, e fostes ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro, e te acolhemos, ou nu, e te vestimos? Quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos visitar-te? E respondeu-lhes o rei: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Quando você estende a mão para ajudar alguém, você está fazendo isso para o Senhor. 1 de João 3,17. Já estou caminhando para o final. 1 de João 3,17. Veja só o que a palavra de Deus vai nos dizer. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 17. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe fechar o seu coração, como permanece nele o amor de Deus? Oh, meus irmãos, eu sou a favor de uma igreja que zela, uma igreja que cuida. Não apenas uma igreja que se reúne, mas uma igreja que vive o que Jesus nos ensinou. E eu caminho para a última lição que eu aprendo com Moisés. Não é? Moisés é aquele que conhece seus limites, mas se coloca à disposição para ser usado. Moisés é aquele que conhece seus limites, mas se coloca à disposição para ser usado. Êxodo, em vários capítulos, vai nos mostrar uma coisa muito interessante. Quando Moisés estava no monte, ele vê uma sarça pegar fogo e aquela sarça não se consumir. Ele então se achega, Deus fala: pare, tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Ele tirou as sandálias dos pés e se aproximou, e Deus então fala com ele, e Deus vai dizer: eu estou vendo o sofrimento do meu povo, e eu tenho uma terra melhor para o meu povo, eu tenho algo melhor para o meu povo, eu quero que você vá lá e liberte o meu povo. Moisés vai apresentar 5 desculpas para não fazer o que Deus mandou. 5 desculpas. Você acha que Moisés aceitou de cara? Não. Aquele corajoso, aquele impetuoso, aquele Moisés que agiu sem pensar lá do Egito mudou. Agora era um Moisés diferente. Ele não vai aceitar de cara, não. Ele vai ver o tamanho da responsabilidade que ele tinha diante de si. Então, lá em Êxodo 3, de 11 a 12, a primeira coisa que Moisés vai dizer: eu não sou ninguém. Quem sou eu para libertar o povo de Israel do Egito? Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. É a primeira desculpa de Moisés. A segunda desculpa de Moisés, depois que Deus dá nele, né, deixa ele sem saída, ele dá a segunda desculpa. Ele vai dizer assim, lá em Êxodo 3, versículos 13 a 22, ele vai dizer assim: qual é o teu nome? Eu vou chegar lá, eles vão perguntar para mim: que Deus é esse que enviou você? Qual é o teu nome? O que é que eu vou dizer? Em outras palavras, Moisés, na verdade, estava querendo perguntar o seguinte: que tipo de Deus é o Senhor? Porque eu vou lá no Egito. O Egito é uma nação, não é, idólatra. O Egito é uma nação que adora o boi, que adora a rã, que adora o rio Nilo, que adora o sol, que adora a lua, que adora a serpente, que adora... Havia várias divindades egípcias. A deusa Apis, não é? O deus Ra, que era o sol,
e várias outras divindades egípcias. Eu chego lá falando de mais um Deus. Que tipo de Deus o Senhor é? Quem é o Senhor? Ou seja, qual é a minha garantia, não é? Para mostrar que o Senhor é um Deus diferente. Foi a segunda desculpa de Moisés. Aí Deus vai e fala assim: o que é isso que você tem na sua mão? Uma vara, joga no chão. Quando Moisés jogou, virou uma serpente, né? E Moisés fugia dela, diz a Bíblia. Agora pega pela cauda. Eu sou esse Deus aí, Moisés. Coloca a tua mão no teu seio. Agora tira a mão, leprosa. Agora volta a colocar a mão. Não é? Tira. Normal, eu sou esse Deus aí, Moisés. É interessante que Deus fala assim: eu sou o que sou. Vai lá e diga: eu sou. Me enviou a voz, não é? Aí, milênios depois, Jesus aparece dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor. Jesus é a revelação expressa de Deus. Por isso que Jesus é Deus, né? Interessante, não é, gente? Então Moisés agora não tem escapatória, né? Aí Moisés fala assim, terceira desculpa: ah, Senhor, mas os anciãos não vão crer em mim, não. Eles não vão acreditar em mim. Está lá em Êxodo 4, de 1 a 9. Moisés também tem outra desculpa. Senhor, aqui, eu não sou um orador eloquente, eu não sei falar, eu não tenho um poder de convencimento. Existem pessoas que são persuasivas por natureza, não são? Irmãos, o rapaz que me levou para a igreja, o Elias, ele tem um poder de persuasão incrível. Junto comigo, ele deve ter levado mais uns 10. E os 10 estão aí na igreja hoje. E o Elias, foi para o mundão, apanhou, mas apanhou muito, mas para a glória de Deus voltou para Jesus agora. Mas o Elias tem um poder de persuasão, meus irmãos, aquele rapaz me convencia com uma facilidade. Mas Moisés vai dizer o seguinte: eu não sou um bom orador, eu não tenho facilidade de falar, eu não tenho uma boa oratória, eu não sou um orador convincente. Foi outra desculpa de Moisés. E Deus está lá só contabilizando, né? E para cada desculpa, Deus tinha uma alternativa, Deus tinha algo para poder convencer Moisés de que não era bem daquela maneira. E por último, em Êxodo 4, de 13 a 17, Moisés fala assim: ah, Senhor, manda outra pessoa. Aí a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu. É você que eu quero e ponto final. Vai lá, meu filho. E Moisés: tá bom, Senhor. Foi lá, despediu do sogro, despediu da esposa e foi para o Egito, né? É interessante, irmãos, eu fico impressionado. 5 desculpas. 5 desculpas. E se tem uma coisa que muitas vezes nós colocamos para não servir ao Senhor, é o quê? Desculpas. Ah, pastor, eu não tenho habilidade para isso não, pastor. Ah, eu não tenho habilidade para nada na igreja. Mas não é isso que a palavra de Deus diz, não. A palavra de Deus diz assim: nenhum dom vos falta. Algum dom você tem. Não, pastor, aqui, pastor, eu não sei fazer isso não. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quem capacita a gente para... Irmão, me diz uma coisa, querido. Quem é capaz de fazer a obra de Deus? Me fala uma pessoa. Quem é capaz de fazer a obra de Deus, Ragnar? Ninguém é capaz. Os irmãos já imaginaram? Observa comigo. Deu para você imaginar o que é isso? Você pregar a palavra de Deus para uma alma, aquela alma ouve a palavra que você pregou, o Espírito Santo vai lá, convence aquela alma ia para o inferno, de repente aquela alma crê, os olhos dela são abertos, o Espírito Santo passa a habitar naquela pessoa agora vai para a igreja, começa a crescer, se transforma numa nova criatura, é liberta do pecado, é liberta das coisas erradas,
não vive mais no erro, não vive mais no pecado, é uma nova criatura em Cristo, e você acha que foi você que fez isso? É muita pretensão, irmão. O pobre, o miserável do pastor Alex, na verdade, foi só isso aqui, ó. Vem cá, eu vou quebrar o seu galho e vou te usar aqui para poder cuidar daquela igreja lá, viu? Você é um cisquinho. Mas eu vou te capacitar para cuidar daquele povo abençoado lá de Pará de Minas. Você acha que eu estaria aqui por mim mesmo, irmão? Você acha que eu seria capaz de subir aqui e pregar a palavra de Deus por mim mesmo? Ai de mim se não fosse o Senhor. Ai de mim se Deus não estivesse comigo, abrindo os meus olhos, me ajudando a entender a palavra dele. E quando nós pregamos aqui e um pecador levanta a mão no banco e vem aqui à frente chorando, entrega a vida para Jesus, isso é coisa do pastor? Que é isso, meu irmão? Quem sou eu para entrar no coração do pecador e convencê-lo? Isso é papel do Espírito de Deus. Meus irmãos, não há ninguém capaz de fazer a obra de Deus. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, quis nos usar. Deixa eu te falar, eu vou ter que ler para você. Agora eu empolguei. Não, eu empolguei agora. Primeiro essa frase aqui, ó. O que Moisés não entendia é que quando ele vê aquela árvore queimando, sabe? Aquela árvore pegando fogo, aquele arbusto. Sabe quem era o arbusto? Era Moisés. Um arbusto que não tinha nenhum poder, frágil, não é? E Deus incendiou Moisés com o seu poder e realizaria um grande milagre na vida dele. O arbusto era Moisés. Sabe o que eu e você somos? Arbustos. E quando Deus faz alguma coisa através de nós, é Ele. Por isso que a palavra de Deus diz assim, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Ele. Amém. Não é para mim, não é? Igualzinho, existem alguns que estão na frente das igrejas, bendito seja eu, glorificado seja o meu nome. Eu sou demais, eu sou isso. Ai, 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 ai. A palavra de Deus diz assim, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Um pastor foi pregar numa igreja, não é? E ele chegou na igreja todo cheio de si, todo bem elaborado, bem vestido, uma maravilha, e abriu a Bíblia e começou a falar palavras rebuscadas, palavras de um vocabulário intocável, e começou a pregar para a igreja, e que maravilha de sermão, e ninguém entendeu absolutamente nada. Todo mundo com uma interrogação na cabeça, o que esse pastor está querendo dizer? Aí acabou o culto, Cida, todo mundo foi embora, não teve nenhuma decisão, não teve nada. Aí o pastor todo triste, não é? O pastor todo triste, entristecido, amargurado, desceu da igreja assim, bem abatido. Aí havia um irmãozinho trancando as portas assim, um irmãozinho bem simples, bem humildezinho. Aí ele chamou o pastor e falou assim, pastor, vem cá. Aí o pastor, sim, meu irmão. Aí o pastor disse, o rapazinho, o irmãozinho disse assim, eu posso te dar um conselho, pastor? Posso falar uma coisa para o senhor? Quem sou eu para aconselhar um homem de Deus? Mas eu posso falar uma coisa para o senhor? Pode, claro. Pastor, se o senhor tivesse subido como desceu, o senhor teria descido como subiu. Então escuta, meu irmão. Olha só. Não é? Deus não vai me usar, eu sou imperfeito, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Então vamos lá. Noé foi um homem usado por Deus, mas foi um bêbado, não é? Você já viu o que Noé aprontou, né, gente? Abraão era muito velho, quando Deus chamou ele. Isaac era um partidarista até injusto. Jacó era um mentiroso. Lia era feia. José foi escravo e assediado. Moisés foi um assassino. Foi ou não foi? Esther era órfã e prisioneira de guerra.
Gideão era medroso. Sansão, não é? A força dele estava onde, gente? Nos cabelos dele. Foi cortar o cabelo, coitado do Sansão. Raabe era prostituta. Davi adulterou. Jeremias e Timóteo eram muito jovens. Elias era um desprezível suicida, porque ele falou, eu quero morrer. Foi ou não foi? Isaías pregou nu. Jonas fugiu de Deus. Noemi era viúva. Jó perdeu tudo. João Batista comia gafanhoto. Os discípulos dormiram enquanto Jesus orava. Marta se preocupava com tudo. Filipe via dificuldade em tudo. Maria Madalena era endemoniada. Zaqueu era muito baixo. Pedro era muito impulsivo. Marcos tinha desistido de tudo. Timóteo tinha úlcera no estômago. Lázaro morreu. E cada um deles foi usado por Deus. A questão é, você quer ser usado por Deus? Você quer que Deus te usa? Você acha que Deus está olhando para a sua dificuldade de falar? Ou Deus está olhando a sua dificuldade nisso ou daquilo? Não, Ele é quem nos capacita. Eu tenho apenas que dizer, Senhor, olha, tem muita coisa aqui não, mas me usa. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus é Deus, não é? Mas uma das coisas que eu mais tinha dificuldade na minha vida era com isso aqui. Eu lembro a primeira vez que eu cantei uma música. Eu fui cantar a música, Ragnar. Fui fazer o solo. E eu ficava assim. Aí a minha esposa falou assim, ele vai passar mal. E eu estava lá. Eu estava lá cantando na frente da igreja. Era uma maior dificuldade falar em público. Me lembro a primeira vez que eu fui pregar. Meus irmãos, eu suava, e eu tremia, e eu gaguejava, e eu falei um monte de bobagem na mensagem. Falei coisas assim, meu Deus, o que ele falou ali? Ele nem pensou o que ele falou. Mas, irmãos amados, dá para imaginar isso? Filhinho, você vai ser pastor. Você vai falar para a multidão. Tá bom, senhor. Vamos lá. Não é, irmãos? Vamos lá, Senhor. Então eu queria deixar com vocês essas lições aqui, eu quero ler aqui agora para encerrar, não é? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Olha só o que Paulo vai dizer aqui em 2 Coríntios 3, 6. O qual também, olha só, gente, palavra de Deus, o qual também nos capacitou para sermos ministros do novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha só o que nos diz Atos 1:8, um texto muito conhecido da palavra do Senhor. Atos 1:8, a palavra de Deus nos diz assim, mas recebereis poder. Quando, gente? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quem é que nos dá poder, gente? É Deus. Quem é que nos capacita? É Deus. Quem é que nos fortalece? É Deus. Quem é que está conosco? É Deus. Quem é que nos usa? É Deus. Ele sabe quem eu sou, gente. Ele sabe das minhas dificuldades. Eu tenho dificuldades, eu tenho limitações. Eu sei os meus limites. Moisés sabia, olha, Senhor, o Senhor tem certeza que sou eu mesmo? Porque eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. É você mesmo que eu quero. E para falar a verdade para os irmãos, Deus usou até uma mula. Usou ou não usou? Não vai usar o pastor Alex, gente? Oh, meus irmãos, que Deus nos abençoe nessa noite. Desculpe aí as